Então eu estava muito empenhada de ser a melhor monja do mundo. Já está errado aí. Porque se eu quero ser a melhor, quer dizer que os outros são menos do que eu. Então eu já comecei com um pensamento errado, mas eu estava me achando muito certa. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma dieta vegetariana. O meu mosteiro não é vegetariano. Então no dia que vinha comida que não era vegetariana, eu fazia jejum. Porque eu sabia mais do que a minha superiora, né? Eu vou fazer o que eu vi lá no livro. Tem que ser deste jeito. Isso causou muitos desagravos. E ela dizia para mim, coma koen-san. Ela era japonesa, né? Koen-san, coma. E eu, não, estou fazendo jejum. Meses se passaram e o superior, nosso superior, veio para um retiro e ele me chamou e disse assim, venha conversar comigo. Eu me senti o máximo, né? Ele agora reconheceu que eu sou a verdadeira monja. As outras, nem a abadia ser tão boa como eu, né? Porque eu sou o máximo. Ele está me chamando para falar com ele. Ele me chamou e disse assim, você sabe por que existem as guerras? Não, enfim, tem várias razões. Disse assim, porque as pessoas colocam cercas, fronteiras, e fecham e diz, o que está aqui dentro é bom, o que está aqui fora não presta, e eu preciso destruir o que não presta. E ele disse para mim, tire as barreiras, destrua as paredes que estão separando você das outras pessoas. Foi difícil. Continua sendo difícil. Não é uma coisa fácil. Como é que nós tiramos essa barreira aparente que me separa do outro? Como é que eu percebo que o outro é um aspecto de mim mesmo? Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a paz do mundo e a paz de cada um de nós, que não são coisas separadas. Nós somos a vida da Terra. Nós somos a vida do planeta Terra, que nós chamamos de Mãe Terra. Eu tive há poucos dias com o Leonardo Boff, e o Leonardo Boff estava contando que ele foi à ONU e que ele insistiu com os membros da ONU que nós vamos, de agora em diante, sempre que falar do planeta Terra, chamá-la de Mãe Terra. E eles concordaram. Diz que na ONU tem um lugar que tem um domo e que não tem nada, eles estão fazendo uma reforma no prédio da ONU. E ele pediu que nesse domo arredondado se pusesse o planeta Terra, para que as pessoas se lembrem de respeitar a nossa mãe comum. Nós vamos ter o final de semana próximo, domingo é o Dia das Mães. E às vezes a gente só pensa na minha mãe, mas esse pensamento maior, porque todos nós somos filhos e filhas da Terra. E para que nós possamos ter tranquilidade, é preciso que a nossa mãe esteja bem. E vice-versa, a nossa mãe fica bem quando nós ficamos bem. É interessante, quando eu quis me tornar monja, uma das coisas que Buda, Shakyamuni Buda, o Buda histórico, recomendava é que você tivesse a aprovação de seus pais, vivos ou mortos. Meu pai e minha mãe aprovam o que eu estou fazendo, porque se eles não aprovam, você não consegue ir adiante. Porque, na verdade, pai e mãe estão mais dentro de nós do que fora de nós. Nos ensinaram a caminhar, a falar, a sorrir, a pensar, a formular pensamentos lógicos. Então, as maneiras deles serem e pensarem estão muito dentro de nós mesmos. Então, se eu não estou convencida do que eu quero fazer, eu não convenço a ninguém. E os nossos pais, eles têm uma preocupação, os pais, vamos dizer, saudáveis, né? Com o bem-estar dos filhos. Não que eles sejam aquilo que eu imagino que eu quero que sejam, mas que se tornem seres humanos completos e livres.
saudáveis e livres. Saúde física, social, espiritual. Quando é que a gente se liberta de amarras que muitas vezes nós colocamos em nós mesmos? E por isso nos tornamos briguentos. Uma coisa interessante que eu também gosto do Mosteiro de São Bento é da regra de São Bento. A regra de São Bento tem a regra número 34. É uma joia. Ela diz assim, é proibido resmungar. Na verdade, diz, é proibido murmurar. Até mesmo o murmúrio correto. Vocês murmuram? Assim, de reclamar? Fulano não fez isso, não fez aquilo. Eu faço isso demais, é horrível. Eu me pego inúmeras vezes reclamando e resmungando, não adianta. De uma certa forma é bom, porque eu sou capaz de perceber o que não está certo, o que não é correto, e como eu devo agir, com quem eu devo falar para que haja uma transformação. O que não adianta eu ficar reclamando para alguém que não tem nada a ver com isto e que não pode fazer nada a respeito, porque nós apenas nos amarguramos. E se nós nos amarguramos, nós saímos do nosso estado de harmonia e de equilíbrio interior. Não adianta apenas nós ou meditarmos muitas vezes, ou orarmos muitas vezes, se a nossa cabeça está resmungando, reclamando, sem o menor sentido de gratidão e respeito à vida. E às pessoas que compartilham a vida conosco. Não significa que eu vou pôr olhos cor-de-rosa e tá tudo bem, tá tudo perfeito, não há coisas erradas, e que bom que somos capazes de vê-las. E que bom que somos capazes de ficarmos incomodados o suficiente para tomarmos atitudes. Mas qual é a atitude correta? A atitude correta não é desenvolver rancor. Não é desenvolver raiva. E é difícil, porque nós temos em nós esse botãozinho da raiva que é muito fácil de ser tocado. E nós costumamos dizer, fulano me deixou com raiva, mas a raiva é minha. Eu sinto a raiva. E na hora que eu me percebo com raiva, eu posso trabalhar em mim esta raiva, não negá-la, nem dizer que é feio ter raiva, não é nem feio nem bonito. A indignação existe. Se eu vejo uma coisa absurda, ficamos indignados, um abuso, um maltrato, quer seja para uma criança, para um ser humano, para um idoso, para uma mulher, para um cachorrinho, para um homem. Isso nos deixa indignados. E essa indignação, ela deve ser uma plataforma, uma alavanca de transformação do mundo. Então aquilo que nos incomoda é aquilo que vai nos mover para fazer alguma coisa e não apenas resmungar. Temos um resmungo inicial e a partir dele a gente fala, bom, e o que eu faço a respeito disso? Esses dias me levaram ao cinema, eu vou muito pouco ao cinema. E me levaram a ver um filme de uma brasileira, um documentário ela chama Mara Mourão. O marido dela é que faz Os Doutores da Alegria. E ela fez um documentário que se chama Quem se Importa? Ele é tanto em inglês como em português. Em inglês é Who Cares? Quem se importa pelo que está acontecendo no mundo? E o que você faz? Então ela vai mostrar vários que nós chamamos hoje de empreendedores sociais, empreendimentos sociais. O SESC é um pouco isso, tem esta ideia do empreendimento social. Estou investindo socialmente para que haja melhora do grupo, que haja mais harmonia e mais felicidade entre as pessoas, mais respeito e mais dignidade à vida humana. Mas a vida humana não está separada das outras formas de vida. Quando eu estava no mosteiro, eu fiquei 12 anos no mosteiro no Japão. E quando eu estava nesse mosteiro, eu li alguns livros sobre budismo. Então eu estava muito empenhada de ser a melhor monja do mundo. Já está errado aí. Porque se eu quero ser a melhor, quer dizer que os outros são menos do que eu.
Então já comecei com um pensamento errado, mas eu estava me achando muito certa. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma dieta vegetariana. O meu mosteiro não é vegetariano. Então no dia que vinha comida que não era vegetariana, eu fazia jejum. Porque eu sabia mais do que a minha superiora, né? Eu vou fazer o que eu vi lá no livro. Tem que ser desse jeito. Isso causou muitos desagravos. E ela dizia para mim, coma koen-san. Ela era japonesa, né? Koen-san, coma. E eu, não, estou fazendo jejum. Meses se passaram e o nosso superior veio para um retiro e ele me chamou e disse assim, venha conversar comigo. Eu me senti o máximo, né? Ele agora reconheceu que eu sou a verdadeira monja. As outras, nem a abadesa é tão boa como eu, né? Porque eu sou o máximo. Ele está me chamando para falar com ele. Ele me chamou e disse assim, você sabe por que existem as guerras? Não, enfim, tem várias razões. Assim, porque as pessoas colocam cercas, fronteiras, e fecham e dizem o que está aqui dentro é bom, o que está aqui fora não presta, e eu preciso destruir o que não presta. E ele disse para mim, tire as barreiras. Destrua as paredes que estão separando você das outras pessoas. Foi difícil. Continua sendo difícil. Não é uma coisa fácil. Como é que nós tiramos essa barreira aparente que me separa do outro? Como é que eu percebo que o outro é um aspecto de mim mesmo? Um praticante da minha comunidade, uma pessoa muito séria, muito ética, e que sempre teve muitas críticas para um irmão, porque esse irmão pulava cerca, era casado, mas pulava cerca, e ele dizia coisa horrorosa, isso é uma coisa que não pode fazer, e estava sempre dizendo ao irmão como aquilo era mal feito. Até um dia que ele estava fragilizado e foi provocado de uma certa forma por uma outra moça. E ele ficou encantado. E foi aí que ele percebeu por que ele não deve falar do outro. Não deve apontar para o outro dizendo você está errado, você não pode fazer isso. Ele precisou passar por isto para acessar a humildade. Esta provocação que veio a ele foi para colocar os pés no chão. Sou um ser humano e como ser humano sou tentado sim de inúmeras maneiras. Alguns caem em tentação, outros não. Não existe até a prece maravilhosa cristã, não nos deixais cair em tentação, porque elas estão todas aí. E você veja, nem digo, eu não vou cair em tentação, eu preciso de uma ajuda superior para eu não cair em tentação, porque elas vêm nos provocar naquilo que são os nossos pontos fracos. Então, em vez de apontar os erros e as falhas alheias, eu começo a perceber, eu também tenho falhas. Eu também não sou uma pessoa perfeita. Então eu começo a me harmonizar com o outro. Há pessoas das quais nós podemos sentir piedade. Não porque estamos numa plataforma superior, eles são inferiores. Não, porque somos semelhantes. A gente trabalha muito com compaixão. Um empresário em São Paulo pediu se eu podia dar aulas de meditação para ele no seu escritório. Porque ele era muito importante para ir em outro lugar, para ter aula de meditação. Enfim, ele foi indicado para uma conhecida, eu fui dar aulas para ele, e ele falou assim, no que se baseia o budismo? Eu falei, em sabedoria e compaixão. Ah, isso eu entendo. Compaixão, a gente tem que fazer as coisas com muita paixão. Eu falei, sim, isso é um aspecto, né? Mas quando a gente fala de compaixão, a gente está falando de empatia. Empatia é uma condição humana. Nós não vemos uma novela e a gente não ri e chora com o personagem da novela, do filme, da novela, do livro, mesmo sendo ficção. Nós nos identificamos com. Às vezes é muito difícil identificar com o próximo. Próximo significa quem está pertinho. Porque a gente esquece o que é o próximo, né?
Próximo é a pessoa que está bem pertinho de você, com quem você convive a maior parte do tempo, que você encontra na rua, que você cruza numa estrada. Isso é próximo. Nós reconhecemos esse próximo e somos capazes de tratar esse ser próximo de nós com respeito e dignidade, mesmo que essa pessoa não nos trate assim. Porque quando nos tratam bem, é fácil, né? Mas e quando não nos tratam da maneira que nós gostaríamos de ser tratados? Sou capaz de procurar entender quais são as causas e as condições que fazem com que este ser humano haja dessa forma. Porque se nós quisermos ser a palmatória do mundo, e estou aqui para corrigir o mundo e melhorar o mundo e brigar com as pessoas, eu só vou receber de volta briga. A violência gera violência. Nós vivemos ainda numa sociedade muito violenta. Nós podemos abrir os jornais e há inúmeros casos de violência. As revistas contam até de crianças que são psicopatas, que já nascem malvadinhas, querendo fazer maldades, que os pais se trancam de noite para dormir com medo de uma criança de 8 anos de idade, que é perversa. Essas coisas existem, elas são do nosso mundo. Mas não é isso que nós estamos falando da psicopatia. Nós estamos falando de uma violência, de uma insatisfação, de um desrespeito à vida que leva à guerra. Mas veja só, a paz não é só a ausência da guerra, não é só a ausência da violência. Existem inúmeras formas de violência, algumas que são mais visíveis, alguém com uma arma, com uma palavra grotesca, com um gesto desagradável, invasivo à nossa privacidade. Há outras maneiras de violência. A maneira que pode ser contada a história da humanidade. Uma história de guerras. Nós não só fomos guerreiros e guerreiras. Onde está a história das mulheres? Como é que viviam, o que faziam, o que pensavam? Os povos indígenas, os povos africanos, tudo isso é novidade, está se começando a estudar. Nós tivemos uma história da humanidade de grande violência. Esta guerra, aquela conquista, então parece que nós somos briguentos e só estamos brigando e conquistando, não. Houve muitos momentos, e momentos importantes, em que conflitos podem ser resolvidos através do diálogo. Um dos exemplos que é mais conhecido e que se fala tanto é de Mahatma Gandhi. Porque Mahatma Gandhi, ele consegue fazer a independência da Índia sem derramamento de sangue. Dizem que a primeira vez que ele foi fazer um encontro com os ingleses, ele levou seus amigos juntos. E no meio da conversa, os amigos começaram a discutir com os ingleses, ficaram bravos e não deu em nada. Ele saiu de lá e disse para as pessoas que foram com ele: nós vamos marcar uma nova reunião, mas só vai comigo quem for capaz de amar os ingleses. Porque se você não é capaz de amar as pessoas com quem você tem que dialogar e chegar a acordos, você não vai chegar a acordo. Nós falamos não só com palavras, o nosso corpo todo manifesta o que nós estamos sentindo, e nós todos sabemos ler isto. Nós lemos na maneira que a pessoa se senta, que olha para você, mesmo que ela diga uma palavra muito bonita, você percebe o que ela está sentindo. Nós todos percebemos isso, não é característica especial de uma ou outra pessoa. Não percebe aquele e aquela que está ensimesmado, que só pensa em si, então não vê o outro. Porque nós somos transparentes uns para os outros. Nossos estados emocionais são todos revelados no nosso corpo, nos nossos olhos. A minha superiora dizia assim:
que a vida é como um cinzel que vai fazendo uma escultura em nosso corpo. E aquilo que nós repetimos mais vão ser as marcas mais profundas. E é bonito isto. Que marcas nós temos na nossa face? Que marcas vão ficando na minha face pelas expressões que são repetitivas em mim? Que face eu quero ter? Vai depender da face que eu faço. E muitos de nós não percebemos. Às vezes andamos com a boca baixinha assim, bravinho, amargurado a maior parte do tempo, e as nossas marcas vão ser essas. Mas nós podemos mudar, existe uma coisa extraordinária, que é a nossa capacidade humana de adaptabilidade e transformação. É uma coisa única. Por isso a nossa espécie tem uma característica diferente das outras, não é melhor que as outras. Veja, não vivemos sem as outras espécies. Nós não vivemos se a terra estiver poluída, se o ar estiver poluído, as águas estiverem poluídas. Nós somos a vida da terra. Ela não é só a nossa casa comum, é o nosso corpo. A água, a terra, o ar, todos os minerais, as plantas. Quem come bichinhos, bichinhos que comeram plantas, eles se tornam o nosso corpo. E como é que nós devolvemos esse respeito? Será que nós não temos uma gratidão, né? Um respeito por aquilo que nos dá vida?